lindas de Deus. Nossa, gente, que maravilha, hein? Ó, arrasou! Mas vamos embora, né, gente? Que nós somos lindas, maravilhosas, nós já sabemos. Mas vamos mergulhar aqui nessa palavra linda, nessa palavra tão cheia de conhecimento. Vamos lá? Começando o capítulo 8 de João. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem aqui, ela é muito linda, ela é muito rica, ela nos ensina muita coisa. É uma passagem onde você já deve ter escutado falar bastante sobre ela. Mas o que o Espírito me trouxe e me chamou a atenção aqui, várias coisas, mas o que eu queria realmente compartilhar com você no nosso devocional de pouco tempo, porque é um texto tão rico, com tantas coisas para serem destacadas, faladas, que poderíamos passar aqui meses só falando dessa passagem. É o fato de que, na lei de Moisés, como esses homens aqui disseram, né, os fariseus e os escribas que trouxeram aquela mulher, não era apenas a mulher, era o homem também. Cadê o homem? O homem não estava. E tantas outras coisas. Cadê as testemunhas? Que também tinham que ter as testemunhas. Também não estavam. Todos foram embora. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não tinha. Todos foram embora e ele ficou. Ele não tinha pecado. Ele ficou. Ficaram apenas ele e aquela mulher. E aí ele pergunta: cadê os teus acusadores? E ela diz: foram embora. Ninguém te machucou? Ninguém te condenou? Não, ninguém. E ele diz: tampouco eu. Vais e não peques mais. Isso chamou muito a minha atenção, porque aquela mulher que tinha pecado, ela veio, trouxeram ela à presença de Jesus. E o que o Espírito Santo mais me falou é que todos nós temos pecados. Nós nascemos com a raiz pecaminosa. Mas, a partir do momento que nós estamos em Cristo, o pecado na nossa vida deve ser um acidente. Por quê? Porque enquanto estivermos aqui e sobre esse corpo, essa carne, nós vamos errar.
Sim, nós vamos errar. Mas que seja um acidente e não uma constância, como acaba sendo quando não conhecemos Jesus. Quando estamos diante dele, tudo muda na nossa vida. A vida daquela mulher, ela foi modificada na presença de Jesus. Na presença de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Na presença de Jesus, reconhecemos quem somos e aquilo que tem de errado conosco. Todas aquelas pessoas reconheceram e foram embora, mas não ficaram. Aquela mulher, ela sabia que tinha errado, que tinha pecado. Ela estava diante do mestre e o mestre não a condenou. Ele a perdoou. E o principal é esse, ao estarmos na presença de Deus, onde chegarmos a Ele e Ele perdoa todos os nossos pecados. Assim como a palavra diz, Ele lança no mar do esquecimento. Então existe uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. Na presença de Cristo é diferente. O nosso andar com Cristo é diferente. Assim como Ele diz, olha, eu também não te condeno. Se Ele não está condenando, Ele está perdoando. E perdoando, Ele diz, vai e não peques mais. Muita gente pega esse texto para se defender do seu erro e dizer, se Jesus não condenou, quem é você para condenar? Mas continua vivendo uma vida do seu normal. Mas Jesus não diz isso. Ele diz, vai e não peques mais. Quando chegamos à presença de Deus, quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, temos a nossa vida transformada, vivemos sim, sem pecar mais. Não absolutamente, como eu já expliquei antes, mas acidentalmente. Vais e não peques mais. Assim, cada um de nós que chegamos à presença dEle, nos chegamos a Ele, doamos a nossa vida para Ele, Ele diz, olha, agora daqui para frente é outra história. Vai e não peques mais. Dos seus pecados, eu não me lembro mais. Começa agora, a partir de agora. E a vida daquela mulher foi transformada. A minha foi transformada. E a sua foi transformada? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha uma vida de transformação, que é de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória. É transformação, é constante, é todos os dias que temos que nos renunciar, porque o viver em nós é Cristo. Isso, vamos embora. Vamos com foco em Jesus, rumo à glória, onde não haverá pecado nenhum, assim, na eternidade. É nós e Ele. Cheiro no seu coração, curta, comenta, compartilha e vamos embora. Olhar para Cristo, uma nova vida e não peques mais. Tchau!